A Anbima divulgou ontem as regras para a contratação de influenciadores digitais por parte das instituições financeiras para fazerem aí publicidade. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo, para que você possa entender que regras são essas, que regras são essas, como é que isso se aplica aí no dia a dia e será que isso pode trazer alguma mudança naquilo que os influenciadores falam ou podem falar a respeito de produtos de investimentos? Vamos bater um papo sobre isso? Eu sou o Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações, inclusive certificações da própria Anbima, mas também estudos de caso e atualizações de mercado como esse. Se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Bom, vamos entender o que está rolando. Bom, não é novidade nenhuma que nós temos aí centenas, talvez milhares de influenciadores digitais falando de investimento todos os dias, certo? Uns fazem bons trabalhos, outros nem tanto, mas eu não estou aqui para julgar o mérito de ninguém, o fato é que está cada um aí buscando seu lugar ao sol, falando para a tua audiência, e isso é válido, certo? O que acontece é que a CVM, que é o nosso órgão regulador, tem olhado para isso já com muita cautela, porque a internet deu voz para muita gente e, infelizmente, tem muita gente falando besteira a respeito de investimentos, a respeito de educação financeira. E essa profissão, a profissão de influenciador, de falar de investimento, não é uma profissão regulada. Aliás, ainda bem, né? As pessoas precisam falar, educar as pessoas fazendo um bom trabalho de uma maneira mais livre. Só que o que acontece é que, por conta disso, a gente vê muito abuso. Muito influenciador que muitas das vezes está fazendo publicidade e não fala que é publicidade, influenciador ganhando dinheiro por comissão de produtos, sendo que ele não poderia exercer a função que nesse caso é uma função regulada, influenciador que não tem conhecimento, não tem habilidade, não tem certificação fazendo recomendações de produtos de investimento. Isso é um problema, porque isso você pode expor o cliente a um risco pelo qual ele não está pronto para assumir. Então, a CVM vem olhando para isso e agora a Anbima, depois de uma audiência pública, soltou uma RP para tratar sobre esse assunto. E eu quero conversar com você sobre e falar das implicações. Então tá aqui, matéria que saiu ontem, ó, no site da própria Anbima. Regra para contratação de influenciadores digitais são publicadas. Normas passam a valer em 13 de novembro desse ano e darão transparência às relações entre influencers e instituições. A grande sacada aqui é porque, através dessa RP da Anbima, o que acontece é que agora a instituição financeira que contrata um influenciador para fazer uma publicidade, o que é algo absolutamente legítimo e razoável, essa instituição financeira passa a ser corresponsável pelaquilo que o influenciador fala e pelo tipo de risco que ele vai expor o cliente ali, dado a sua publicidade. Em outras palavras, a instituição financeira, que é uma empresa associada à Anbima, portanto faz parte da autorregulação da Anbima, ela estaria sujeito às sanções e penalidades que cabem à instituição em caso de descumprimento dos códigos. Deixa eu traduzir isso que eu estou falando. A instituição financeira vai contratar um influenciador. Se esse influenciador fizer coisa errada nessa publicidade, não na vida dele, né, mas nessa publicidade, nesses produtos, essa instituição financeira, que é autorregulada pela Anbima, pode responder para a Anbima sobre o que o seu influenciador falou de errado ali, dado as regras. É isso. Por que tem que ser assim? Porque a profissão de influenciador, de educador financeiro não é regulada. Não faz sentido a Anbima querer exigir e querer cobrar isso do influenciador. O influenciador tem lá o seu canal, a sua audiência, assim como eu tenho esse aqui, e ele deve falar aquilo que faz sentido dentro de uma regra. Mas, sendo ele contratado por uma instituição, a gente começa a ter regra. Vamos lá, vamos entender essa parada, olha só. Então, a Anbima divulgou ontem, como eu falei, vou colocar aqui em cima para você ver, ó, RP, que é Regras e Procedimentos para Contratação de Influenciadores Digitais, tá? Isso aqui entra em vigor em novembro desse ano. Eu separei aqui algumas coisas que eu quero destacar. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é, qual que é o objetivo desta RP? É o seguinte, ó, o presente normativo tem por objetivo estabelecer as regras e os procedimentos que devem ser observados pelas instituições participantes, ou seja, pelos bancos, pelas corretoras, pelas assets que fazem parte da Anbima, tá bom?
na contratação de influenciadores digitais e ou de agências que façam essa contratação para a realização de publicidade de produtos de investimentos, de serviço de intermediação no exterior e ou atividade de distribuição nos termos estabelecidos pelo Código de Distribuição, que é algo que inclusive a gente estuda para certificações. Então basicamente é isso. Quais são as regras para que a instituição precisa cumprir na contratação de um influenciador que deve acontecer? Isso entra em vigor em novembro. Vamos lá. Aqui ela vem falar sobre o processo de transparência, sobre o contrato, o que deve ter, o que não deve ter, mas claro, a gente não vai ficar lendo tudo. Coloco aqui no item 4, que neste contrato deve prever a obrigação do influenciador de explicitar em suas publicidades de forma clara que se trata de publicidade de produtos de investimentos ou ainda de serviço de intermediação no exterior ou de atividade de distribuição conforme aplicável e o nome da instituição participante que o contratou. Tem uma coisa aqui que é legal a gente falar. Esse influenciador, ele não precisa necessariamente ser um influenciador de finanças, tá? Eu vou dar um exemplo, obviamente sem citar nome de ninguém, sem nenhuma instituição. Mas existe uma instituição que cresceu bastante e ela tem usado influenciadores que são influenciadores especializados em viagens. Esses influenciadores, ao viajar para o exterior, falam, olha, eu quero aqui falar com você para você abrir conta nessa empresa aqui, porque você pode usar o seu cartão de maneira global e etc, etc, etc. Absolutamente legítimo, eu mesmo abri minha conta nessa empresa através de um influenciador de viagem. Só que esse é o papel do influenciador. Só que a partir de novembro, mesmo o influenciador de turismo, que vai falar de uma empresa que tem uma conta global, por exemplo, ele vai precisar deixar claro que é uma publicidade, que ele está sendo remunerado para fazer aquilo, e ele vai ter que deixar isso mencionado e, mais importante, a instituição precisa manter contrato estabelecendo todos os limites de atuação do influenciador sobre este assunto. Repito, não é sobre o que o influenciador fala para a própria audiência, mas sobre este assunto. Ainda no contrato, vai ter que prever o procedimento que será adotado pela instituição participante para monitorar a atuação do influenciador digital, de modo a garantir que o disposto no contrato, assim como nesse normativo, conforme aplicável, seja cumprido. Ou seja, neste contrato que a instituição terá com o influenciador, seja de finanças ou não, mas que estiver falando sobre finanças, tem que estar claro o que a empresa vai fazer para monitorar essa publicidade, tá? E aí ela fala o seguinte, ó, que para fins do disposto no item 4, será considerado válida a menção verbal, então a pessoa pode falar, olha, isso é uma publicidade da empresa tal, eu estou sendo remunerado por isso, não precisa falar quanto está ganhando, não entra nesse detalhe, mas tem que estar muito claro que é uma publicidade, tá? E ainda pode ser adição de hashtag, mencionando minimamente de que se trata de publicidade vinculada ao distribuidor, então hashtag parceria, hashtag o nome da instituição, tudo isso vai ter que constar ali. E um ponto que eu quero trazer para você é o artigo 3º, tá? Que na sequência ele traz aqui o 4º. As instituições participantes são, ou seja, sempre que eu digo instituições participantes, estou falando dos bancos, das corretoras, das assets, tá bom? Ó, são responsáveis por todas as publicidades relacionadas aos produtos de investimentos, serviço de intermediação no exterior e ou atividade de distribuição do código divulgadas pelos influenciadores digitais contratados, cabendo à instituição participante garantir, além do estabelecido no contrato, que os influenciadores observem 1. Os requisitos previstos no normativo, que é o que a gente está vendo, e a veracidade das informações e sua completude, de modo a não levar o investidor a erro. E olha o artigo 4 aqui, ó. Artigo 4º. As instituições participantes devem garantir que os influenciadores digitais contratados possuam, caso aplicável, as devidas certificações necessárias, deixa eu fechar aqui, as devidas certificações necessárias se o conteúdo a ser divulgado na publicidade exige a autorização e ou certificações da regulação e ou autorregulação vigente. Então, olha só, eu dei um exemplo aqui, né, de influenciadores de viagem, que aliás eu consumo bastante esse tipo de material aqui no YouTube, e também, como eu falei, já abri conta numa dessas instituições por indicação de influenciador de viagem.
Mas o principal ponto aqui é, neste caso, não tem certificação, porque ele está indicando uma instituição financeira como um todo. Mas se o influenciador de finanças, ou o influenciador, seja ele qual for, quiser falar especificamente de análise de produto, de análise de carteira, olha, o PVPA da ação não sei das quantas, aqui é compra, aqui é venda, não sei. Se o influenciador fizer isso, necessariamente ele precisa ter a certificação, e nesse caso é a certificação CNPI, tá bom? Então, para que fique claro que quando se tratar explicitamente de uma recomendação de carteira, de alocação, quando se tratar de estudos que vão trazer para o investidor a decisão de comprar ou de vender, precisa ter a certificação, nesse caso, CNPI, tá bom? E tem mais uma informação, né? Sem prejuízo da regulação, a instituição precisa manter toda a publicidade produzida por no mínimo 1 ano, para que a própria Anbima possa monitorar isso. Aí que vem um ponto. Uma das coisas que eu disse é que a Anbima ela não vai regular o influenciador, não é papel dela, mas ela tem processo de autorregulação para as instituições participantes, que, repito, bancos, corretoras e assets e tudo mais. Se o influenciador contratado por uma dessas instituições não cumprir o que dispõe esse RP, essa instituição, como é corresponsável, ela pode sofrer uma das penalidades previstas lá no Código de Processos da Anbima. Eu vou mostrar aqui para você o Código de Processos, que fala aqui sobre penalidades. Ó, os interessados no processo que descumprir os princípios e regras estabelecidos nos códigos da Anbima, eles podem ter ali, ó, advertência pública, ou seja, a instituição pode sofrer uma advertência, pode sofrer multa, ela pode ser proibida temporariamente de usar o selo da Anbima ou ainda o desligamento do quadro associativo. Então, essas são penalidades previstas. Obviamente não é isso que vai acontecer assim com todos os casos, mas o que eu quero dizer é que a instituição passa a ser corresponsável, portanto, acompanhar muito mais de perto eventual publicidade feita por um influenciador digital. Qual que é a minha opinião sobre isso? O que eu penso? Será que isso vai mudar o mercado? O fato é que não deve mudar muita coisa, porque em linhas gerais, as instituições elas já têm um cuidado maior nesse processo de publicidade. Quando a pessoa ela divulga uma instituição, está muito claro ali que é, então não deve mudar muito. Mas agora a instituição tende a ter um cuidado adicional nessa informação que o seu influenciador vai trazer. Então assim eu espero que tendo mais transparência e esse cuidado adicional, o investidor seja menos induzido ao erro, porque infelizmente há muitas postagens por aí que tudo que faz na prática é induzir o investidor ao erro e isso é ruim para o investidor, mas é ruim para o influenciador que faz isso, é ruim para a instituição, é ruim para o mercado como um todo. E da minha parte, da nossa parte, eu só espero que a gente sempre tenha mais responsabilidade na hora de levar a educação financeira para as pessoas, para que elas tomem as melhores decisões para a vida delas, porque isso vai produzir bons resultados no longo prazo, para quem consome a informação, para quem produz a informação e, claro, para a instituição que produz. Conta aqui para mim o que você achou dessa RP da Anbima. Repito, só entra em vigor em novembro, mas é bom a gente se manter atualizado. Tiago, isso vai cair nas provas de certificação? Até agora ninguém falou nada, mas se for cair vai ser só para o ano que vem, não se preocupa que a gente está aqui para sempre manter você atualizado em relação a isso. Fechado? A gente vai se ver no próximo material, um grande abraço, tchau!